Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 3 de novembro de 2022, pós-feriado. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode participar e enviar a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem aí no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Câmara realiza audiência pública para discussão dos projetos de lei que determinam reorganização do transporte público coletivo de Campinas e a licitação para a operação do sistema. Após ouvir vereador Marcelo Silva, CPI para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas marca 3 oitivas para o dia 9 de novembro. Hoje é dia do quadro Se Liga na Profissão. E você, sabe o que faz um antropólogo? E no esporte, em Brasília, Vôlei Renata vence donos da casa e conquista a segunda vitória consecutiva na Superliga Masculina. E a gente abre a edição de hoje abordando palavras e expressões racistas que são ditas e que precisam ser combatidas para a gente poder mudar essa história. Durante todo o mês de novembro, em que temos a consciência negra, nós vamos abordar este assunto. Na última edição do nosso Câmara Notícia foi a palavra denegrir. E hoje a expressão racista é lista negra, então fica a dica. Lista negra, né? Geralmente as palavras relacionadas com lista negra são coisas ruins. Então, aquela lista de coisas que a gente não deseja, de coisas negativas, né? Das piores coisas possíveis. Então, a gente pode substituir lista negra por lista proibida, por lista ilícita, né? Então, trocar por essas palavras. Hora das notícias da metrópole de Campinas e olha só, a INDEC interditou totalmente o tráfego de veículos em um trecho da rua Arquiteto José Augusto Silva, no bairro Fazenda Santa Cândida. E vai ficar interditado de hoje até o dia 2 de dezembro. Então, praticamente durante um mês, a rua ficará fechada no trecho entre as vias Luiz Otávio e Alfredo da Costa Figo. O local vai receber uma obra de construção de galeria de água pluvial sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem. Então, para você motorista poder fazer o desvio, precisa seguir pela rua Luiz Otávio e acessar as vias Lauro Vanucci e também Ambrógio Bisoni. E olha só, outra notícia aqui da metrópole de Campinas. De amanhã, sexta-feira, até domingo, acontece a segunda edição da Feira Livre de Arte Independente, a FLA 2022, com a participação de 21 expositores no Instituto Pavão Cultural aqui em Campinas. O acesso ao evento ocorre mediante uma contribuição de R$ 5,00 social e R$ 10,00. O Instituto Pavão Cultural fica na rua Maria Tereza Dias da Silva, número 708, na cidade universitária, lá em Barão Geraldo. Programação, hein? Então, amanhã, 4 de novembro, das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, Ricardo Matsuda Trio. No sábado, tem uma performance às 4 horas da tarde com a Maíra Freitas, na hora do almoço. E às 6 horas da tarde, com Arcília Lima, do Ateliê Soma, e o Chum Seringueira. E no domingo, para poder encerrar às 4 horas da tarde, tem oficina Câmaras Obscuras com a Ana Angélica Costa, da Casa de Eva.
Bom, hora das notícias do Legislativo. Na terça-feira, em audiência pública, foi discutido projetos de lei que determinam a reorganização do transporte público coletivo de Campinas e a licitação para a operação do sistema. A reunião foi comandada pela Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, que é presidida pelo vereador Otto Alejandro. A audiência pública, que teve como tema a reorganização dos serviços de transporte público de Campinas, foi promovida pela Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. A Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui dessa casa está à disposição de toda a cidade de Campinas para acompanhar de perto não só esse, mas todos os outros projetos de mobilidade urbana aqui de Campinas. Também foi discutido o projeto de lei complementar do Executivo, que autoriza a outorga, mediante licitação, a concessão para a operação do serviço convencional do sistema de transporte público coletivo do município. É muito importante essa participação, nós estamos aqui fazendo essa audiência pública para dar voz à população e foi o que nós fizemos hoje, através das redes sociais, através do e-mail, através do WhatsApp e através aqui presencialmente também. É muito importante o transporte público, a qualidade do transporte público para os próximos 15 anos. Então, estamos participando e cobrando e fazendo valer a palavra do nosso povo. Participaram do debate autoridades da cidade ligadas ao transporte. Estamos caminhando aí com a questão da concessão, nova concessão do transporte público. Fazer um resumo, um breve resumo, né? Nós já iniciamos o processo de licitação com as 11 audiências públicas, né, que nós fizemos. É importante lembrar que a legislação, ela fala que é necessário fazer apenas uma audiência pública, né, para tratar do processo de concessão, e nós preferimos fazer 11 audiências públicas, fizemos audiências em todas as regiões da cidade, no período da manhã, no período noturno e também aos finais de semana. É um grande desafio da administração pública, né? O prefeito Dário Saad, desde o início do governo, vem cobrando essa questão da nova concessão, né, do transporte público, um tema que é de extrema relevância para a cidade de Campinas. Nós que temos aí 94% da cidade atendida pelo transporte público e estamos caminhando aí para chegar numa licitação totalmente transparente e nós entendemos que tem viabilidade. Se a gente já está num processo que está sendo cada vez mais sendo feito a diversas mãos e que está chegando num ponto em que a gente considera ideal, é muito graças a todos que estão aqui, além, lógico, dos técnicos também que trabalharam arduamente diversas horas, sábado, domingo, feriado, para que a gente consiga chegar no ponto em que a gente está. O processo de licitação do transporte público não é um processo fácil, acho que é um dos processos mais difíceis que a gente tem na administração pública. Ele envolve muitas variáveis. O prefeito Dário escolheu fazer um processo aberto, um processo dinâmico, então, como o Vinícius pontuou, a gente já teve a consulta pública, a gente teve a sessão pública que foi lá atrás, ainda em novembro, depois a gente passou por 11 audiências públicas. Importante falar que todas as perguntas das audiências públicas estão respondidas no site. Se vocês forem no site da Secretaria de Transportes e no site da INDEC, todo mundo consegue acessar as perguntas das audiências públicas respondidas lá. Lá tem a gravação e tem a apresentação também. Importante falar o papel da população que teve nessas audiências públicas. Houveram pessoas que estão aqui participando dessa audiência pública, vereadores que aqui também estão, que participaram de 1, 2, 3 audiências públicas. Então, eu acho que esse papel, esse processo que foi sendo construído, ele é extremamente importante, porque a gente está aqui hoje discutindo uma licitação que vai ser pelos próximos 15 anos. Então, eu acho que fazer esse processo aberto, esse processo democrático, é um pacto com que a gente faz com toda a população e com a Câmara também, para que a gente consiga ter o melhor transporte público possível que a gente vai ter nos próximos 15 anos.
A Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo ouviu o vereador Marcelo Silva na condição de testemunha. Foi realizada na última terça-feira a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Na oportunidade, o vereador Marcelo Silva foi ouvido pela comissão na condição de testemunha. O parlamentar depôs na CPI por cerca de 1 hora e foi questionado sobre detalhes da denúncia feita pelo empresário Celso Palma ao Ministério Público. A comissão ainda pretende ouvir mais 3 pessoas citadas durante as reuniões anteriores. A CPI, que é composta pelos vereadores Paulo Gaspar, presidente da comissão, Major Jaime, relator, o vereador Paulo Búfalo, Paola Miguel, Carmo Luiz, Igor Diego e Luiz Cirilo, também definiu a data para a nova oitiva, marcada para a semana que vem, e encaminhou a solicitação de documentos, imagens e contratos para a Câmara Municipal de Campinas. E olha só, já está no Diário Oficial a lei que proíbe a inauguração cerimonial pela administração pública direta e indireta municipal de obras públicas municipais que estejam incompletas, sem condições de atender aos seus fins ou impossibilitadas de funcionamento. Agora é lei. Foi publicada no Diário Oficial do dia 31 de outubro de 2022, a lei número 16.307, de autoria do vereador Paulo Gaspar. A lei proíbe a inauguração cerimonial por parte da administração pública de obras públicas que estejam incompletas e que não tenham condições de estarem funcionando. Já está em prática, sem vetos pelo prefeito, e apesar de a gente dizer assim que nem precisaria de uma lei dessa, né? Que é absurdo você fazer uma lei para proibir a inauguração de obras inacabadas, mas é o que a gente mais vê, não só em Campinas, pelo Brasil. E a gente tem um caso recente do BRT, que foi inaugurado vários trechos do BRT. Sem ele, até hoje, não está ainda completamente finalizado ou algum trecho funcionando. Então, a lei vem nesse sentido de que a gente tenha mais seriedade em relação às obras públicas e somente ter inauguração quando ela quer acabar realmente. O parlamentar lembra que serão passíveis de entrega as obras públicas municipais cujas etapas parciais tenham sido executadas e estejam em condições de utilização pela população, mesmo que de forma parcial, ser vedadas solenidades para esse fim. Porque é incoerente você inaugurar uma coisa inacabada e fica na cara que é somente para jogar para a torcida, para ganhar voto, seja em que etapa for, e é uma coisa, um evento eleitoreiro, né? Então a gente precisa tratar com mais seriedade a política, trazer ética para a política. Esse é um dos muitos projetos que a gente meio que vai fazer o óbvio, né? Pedir para que os políticos tenham mais respeito em relação ao direito, ao dinheiro e ao voto do cidadão. Ontem, no feriado, o Vôlei Renata foi até Brasília enfrentar os donos da casa em partida válida pela 3ª rodada da Superliga Masculina e se deu bem, viu? Mais uma vitória na competição. O primeiro set foi todo dos campineiros. Diante de Brasília e neste bloqueio de Barreto e Borges, o Vôlei Renata venceu por 25-13. O segundo set foi um pouco mais equilibrado, mas neste erro de saque, o Renata fechou a parcial em 25-20. O terceiro set foi o mais disputado. Em nenhum momento alguma equipe conseguiu abrir. E quando o placar estava 25-24, o argentino Lazo fez um ace
Quiçá que achou o cantinho da quadra para fechar o set 26-24 e a partida em 3-0 para a equipe de Campinas. Vitória é importante, né? Agora, então, em 3 rodadas, são 2 vitórias consecutivas. Momentaneamente é o líder da competição, mas só o Renata, os campineiros e a equipe de Brasília é que fizeram 3 jogos. Todas as outras equipes jogaram apenas 2 vezes. Então, tá na parte de cima da tabela, brigando pelas primeiras posições, que é o que interessa. Ainda sobre este jogo, o líbero Alê foi eleito o melhor em quadra, faturou o troféu Viva Vôlei. O Felipe Roque, mais uma vez, foi o maior pontuador, com 18 acertos. O Adriano fez 13 pontos, o Lazo com 11 foram os outros destaques da partida. Então é o Vôlei Renata começando bem, então, a Superliga Masculina de Vôlei em 3 jogos, 2 vitórias. E ontem iria acontecer a partida entre Veracruz Basquete e a equipe de Pindamonhangaba aqui em Campinas pelo Campeonato Paulista Feminino. Mas por conta das manifestações que estão acontecendo em algumas estradas, que estão bloqueadas, o jogo foi adiado para a próxima quarta-feira, dia 9, às 7 horas da noite. Segue sendo aqui em Campinas, na Arena Concórdia. Olha só, e hoje é quinta-feira, é dia de conferir aqui uma atividade, os desafios de um trabalhador. E hoje é com ele que estuda e tenta compreender o homem e as relações estabelecidas, sempre levando em conta as diversidades biológicas, sociais e culturais. Então, sobre antropólogo, você acompanha a partir de agora no nosso quadro Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre antropólogo. Então se liga aí, bora! O antropólogo estuda o ser humano e a origem dele de maneira abrangente. São realizados estudos e pesquisas sobre as características físicas, a cultura e a linguagem. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com o José Maurício, tudo bem? Olá. Bom, para falar um pouco mais, né, sobre o dia a dia, o que faz, na verdade, um antropólogo, conta pra gente, pessoal que está em casa, né, que tem interesse, de repente, de seguir nessa área e que está acompanhando aqui o quadro Se Liga na Profissão e quer saber aí, né, o que faz um antropólogo, quais os desafios da profissão, quais os cursos que precisam ser feitos, enfim. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre universidade, sobre conhecimento científico, né, sobre ciências humanas com vocês. A antropologia é uma disciplina que faz parte das ciências sociais, né? Então, o curso de antropologia, ele é uma segmentação, é uma seção do curso de ciências sociais que fica dentro de um Instituto de Ciências Humanas e Humanidades, né, de Ciências Sociais e Humanidades aqui da Unicamp. Bom, mas assim, na prática, o que faz exatamente o antropólogo? Como funciona, né, o trabalho dele? A gente entendeu o que é a antropologia, mas o campo, o mercado, o que faz, não é? Conta pra gente. Bom, o antropólogo ele pode trabalhar de muitas formas diferentes, né? Hoje a gente, evidentemente, como todo o campo das ciências sociais, a gente trabalha muito com literatura, né? com a bibliografia, né? Uma parte muito importante do nosso trabalho é conhecer a fundo o que já foi escrito sobre essa diversidade humana. Então, se eu vou para um povo indígena, eu vou descrever os modos pelos quais esse grupo indígena se organiza socialmente, se organiza politicamente, como é que ele organiza suas crenças, seus rituais, né? E a mesma coisa para uma comunidade quilombola, para uma comunidade camponesa, mas também para um movimento urbano, com um movimento de sem terras ou um movimento de associativismo, né? Porque a antropologia sempre parte do sentido da ideia de que esses grupos constituem pequenas sociedades, né? E essas pequenas sociedades geram suas próprias regras, geram seus próprios códigos culturais, suas referências históricas. E esse conjunto, esse acervo constituído por
essa organização e essas crenças, merece ser descrito porque ele esclarece um pouco melhor para a gente o modo pelo qual a sociedade em geral é pensada, né? O antropólogo é um produtor de documentos, né, para fazer análise desses grupos. Da mesma forma que o historiador também trabalha com documentos, só que são documentos que são herdados do Estado, né, ou são herdados da produção passada, né, pretérita de um determinado grupo social. Já prontos, né? Já, de certa forma, sim. O antropólogo tem que gerar sua própria documentação, tem que produzir, que é o caderno de campo. Entendi. E essas várias formas de registro, né? Evidentemente, mais recentemente, com a diversificação muito grande de objetos de interesse, né, ou de interlocutores da antropologia, a ideia de etnografia também vai se relativizando, e hoje nós também temos uma ideia de que tem uma antropologia da história, uma antropologia dos arquivos, uma antropologia dos documentos, que seria muito extenso a gente explicar aqui, mas também tem uma antropologia digital, então tem também um interesse hoje em tentar pensar o que seria uma etnografia do campo digital, né? Como é que as pessoas se comportam no WhatsApp, como é que as pessoas consomem informação na internet, no YouTube, nos sites, porque isso também vai constituindo, hoje sabemos cada vez mais, isso é muito evidente hoje em dia, esses grupos digitais constituem coletividades. Sem dúvida. É o que a gente chama de bolhas, né? Sem dúvida. Como se fossem suas próprias culturas, sua própria organização social. Tem uma característica própria, né? Exatamente. Quais os principais desafios, não é, de um profissional dessa área, não é? Os principais obstáculos, você falou também um pouquinho, mas assim, para quem está assistindo a gente e tem a intenção de seguir carreira, não é, de estudar ciências sociais, fazer um mestrado, não é, em antropologia, quais os principais desafios, quais as dicas que você passa para a galera que está em casa acompanhando a gente no quadro Se Liga na Profissão, José Maurício? Do ponto de vista estritamente profissional, eu acho que a questão da antropologia tem um desafio muito intenso, que é a ideia de ser capaz de descrever o outro e também se inserir nos grupos, né? Porque você não simplesmente escolhe que vai trabalhar num grupo indígena, ou num grupo quilombola, num grupo camponês, ou numa associação de bairro. Você não simplesmente escolhe. Você precisa entrar numa negociação em torno disso, né? E cada vez mais, esses grupos, como a gente falou, né, a antropologia passa de uma posição colonial para uma posição dialógica, né? uma posição mais crítica, autocrítica. A autocrítica sempre fez parte da história da disciplina, e hoje, cada vez mais, ninguém começa a fazer uma pesquisa dentro de qualquer grupo sem negociar essa pesquisa, sem negociar a autorização e sem negociar os retornos que essa pesquisa vai dar, não para a biblioteca só, mas também o retorno que ela vai dar diretamente para o grupo, né? Então o grupo vai se abrir, o grupo vai permitir que a pessoa observe as suas dinâmicas internas na medida em que isso for também uma troca, né? Na medida que existe uma troca. Não é pagamento, né? Não é pagar para ter um depoimento, para pagar para ter uma entrevista, não é isso. Mas é uma troca de caráter humano e político também, né? Tira uma dúvida, José Maurício, o trabalho, ele funciona, por exemplo, você citou aí alguns pontos, tal, é individual, o pessoal vai em grupo, quanto tempo demora para fazer essa pesquisa, não é? Que imagino que seja uma pesquisa bem aprofundada e tudo mais, né? Isso é um tema interessante, porque, em princípio, o antropólogo, a figura do antropólogo, a figura do etnógrafo, é essa figura que foi criada lá no final do século XIX, início do século XX, é uma figura quase heróica, na medida que ele sai, né, da Inglaterra, sai da França e vai até um país exótico e, em geral, vai sozinho, né? É verdade que desde o século XIX nós temos grupos, né, grandes expedições que também vão para esses lugares, mas a antropologia, quando se estabelece, ela se estabelece muito fincada na ideia do antropólogo solitário que vai para conviver e viver dentro de um determinado grupo diferente. Então a antropologia sempre foi pensada como uma atividade muito individualizada, muito solitária, porque a solidão, inclusive, faz parte desse processo de
se integrar ao grupo, né? Interessante isso, né? Se você tem uma comunidade, se você vai com a sua comunidade para dentro de uma outra comunidade, você fica na sua. Você se basta entre os seus. Então a solidão, de certa forma, faz parte dessa mitologia, né? Olha só, interessante. Ela é real, mas também acaba constituindo uma mitologia própria profissional. E assim, claro que, né, cada caso é um caso e tudo mais, mas demora muito para fazer essa pesquisa? São dias, são semanas, são meses, são anos? Eu vou falar para vocês do que foi constituído como cânone, né, da ideia de etnografia. Quem fez isso é um grande nome que estabeleceu isso, um polonês radicado na Inglaterra, chamado Bronisław Malinowski, né, que passou 2 anos entre os trobriandeses, relativamente sozinho. Evidentemente, ele tinha contato com administradores, missionários, comerciantes, mas ele estabelece esse padrão, né? E, de fato, a etnografia clássica entre povos rurais, né, ela tende a ser anual, né? O ideal é que ela dure 1 ano, porque ao longo do ano é possível você observar os ciclos de atividades agrícolas, né? O conjunto de atividades de uma determinada população. Então, essa ideia da longa permanência é uma ideia muito importante para a etnografia clássica, tá? Evidentemente, depois disso, né, com essa multiplicação de situações, a gente vai também sofrendo variações nesse modo de trabalhar, né? Então, eu, em particular, gosto muito de trabalhar em grupo, né? Ter um grupo de estudantes, um grupo de pesquisadores que trabalham juntos e que colaboram nessa observação, né? Ainda que também cada um deles precisa viver a sua solidão dentro desses contextos, né? E cada vez mais também, como as populações estão cada vez menos dependentes do ciclo natural, outros ciclos são necessários observar, né? Então, se você estuda um grupo social que tem uma determinada festa anual, é essa festividade que vai marcar a temporalidade da sua observação, né? Se é uma etnografia digital, são outras temporalidades, talvez a eleição seja uma temporalidade, né? Então, a importância do tempo, ele nasce de um jeito um pouco dogmático, né? 1 ano, 2 anos, mas ele vai também se ajustando à natureza desses diferentes grupos, né? O caráter desses diferentes grupos e o caráter da temporalidade das atividades realizadas por esses grupos. Então, a ideia da etnografia e da antropologia é que ela seja capaz de observar essa temporalidade também, né? Para dar conta de uma observação completa de uma atividade, né? De uma atividade global do grupo ou de uma atividade específica dele, os eventos, né? As interações, as manifestações de rua, um ciclo de manifestações de rua. Então isso tudo acaba fazendo, mas tudo isso também ainda mantém um vínculo muito forte entre o trabalho etnográfico e uma temporalidade longa, né? De 1, 2 anos de observação. Isso tudo também acaba sendo constrangido pela temporalidade da nossa pós-graduação, né? O mestrado dura 2 anos, o doutorado dura 4 anos, então uma pesquisa antropológica deve também se adequar a essa temporalidade, né? Então ela também não pode ser muito extensa hoje, porque você tem uma objetividade necessária para dar conta dos prazos acadêmicos. Então isso também é uma outra plano de negociação da produção da observação e do tempo de pesquisa. Valeu, José Maurício, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Foi um prazer. É isso aí, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. E para recuperar o paladar e olfato dos pacientes que foram acometidos pela Covid-19, têm sido utilizados sessões de laser terapia. Então, sobre este assunto, você acompanha o nosso quadro Saúde Agora.
Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E antes de mais nada, eu quero agradecer a sua companhia e audiência aí ao longo das nossas edições. Chegou aquele momento de falar um pouquinho sobre saúde. E na edição de hoje, olha só, a gente vai falar sobre Covid-19, ou melhor, sobre as sequelas deixadas aí por essa doença. A gente sabe que são diversas, mas algumas têm afetado até, olha só, a saúde bucal. Quem vai explicar melhor o que isso significa, quais são essas sequelas e tratamento envolvendo, olha só, laser terapia? Já ouviu falar? Pois é, se não ouviu, então fica aqui com a gente, porque essa é uma técnica que tem sido bastante utilizada para tratar essas sequelas. E quem vai explicar para a gente, olha só quem está aqui comigo, é o dentista André Zeferino. Parou tudo, todos os atendimentos, só para falar sobre esse tema que é bastante importante, que afeta muitas e muitas pessoas. Não é mesmo, doutor André? Antes de mais nada, muito obrigada por aceitar o nosso convite, tirar as nossas dúvidas aqui no Saúde Agora, falar sobre esse tema bem importante que afeta muitas pessoas, né? Infelizmente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer todas as dúvidas, né, que surgirem sobre esse assunto. Afinal, é uma tecnologia nova, né, mas não tão nova assim, que já é usada há algum tempo na odontologia, mas que para o Covid tem dado um resultado muito importante para os pacientes. Doutor, quando a gente fala de Covid-19, a gente sabe que são várias as sequelas, né? Cada pessoa tem um sintoma diferente, algumas sequelas aí que duram dias, semanas, outras têm se prolongado bastante, né? Quando a gente fala de Covid-19, saúde bucal em geral, também tem sequela, também tem feito vítimas aí, pacientes e pais pacientes afetados? Sim, normalmente na boca encontram-se as glândulas salivares e as glândulas olfativas, né? Que estão ali no nariz, né? Que entram pela respiração. Então, normalmente as maiores sequelas são no olfato e no paladar das pessoas, né? Dentro da odontologia. E é aí que nós podemos atuar com o paciente que está com a sequela já prolongada, né? Porque, lógico que nós já estamos numa fase pós-Covid, mas tem um grupo aí ainda considerável de pessoas que estão com sequelas, estão sem sentir cheiro, sem sentir o paladar dos alimentos. Isso afeta direto a qualidade de vida dessas pessoas, né? Eu até ia perguntar isso, né? Quando a gente fala dessas sequelas, então, são essas pessoas que simplesmente deixaram, né? Depois de ter a doença, de sentir um cheiro, de sentir o gosto da comida. Uhum. E você imagina isso no dia a dia, né? Porque a pessoa começa a perder o prazer de fazer as coisas, né? E graças a Deus, a maior parte, né, 80% das pessoas, 85% das pessoas, com a evolução natural, né, do pós-Covid, passa os sintomas. Mas esse grupo que fica com sintomas fica bastante afetado na qualidade de vida mesmo. E é aí que a odontologia pode ajudar eles. E doutor, até pegando o gancho aí, né? A gente sabe a Covid-19 chegou com tudo, né? Desafiando especialistas, médicos, dentistas, todos aí da área da saúde, né? E como que foi isso, né? Os sintomas, as sequelas começaram, né? A pessoa não sente o cheiro, não sente o gosto. Aí como que veio, como que entrou a laser terapia nesse tratamento? Bom, a laser terapia já era usada na odontologia dentro da área de desinfecção de canais, de pós-tratamentos periodontais, né, ou até de dentística, ou até mesmo de pacientes oncológicos que fazem radioterapia e quimioterapia, né, que formam feridas na boca. E foi feito testes, né, assim como toda a medicina, né, em algum momento você lança a mão do que é conhecido em outras áreas, né? E aí começou a se fazer pesquisas com laser, porque o laser ele faz a reestruturação da célula nervosa, né? E ele tem uma progressão muito importante entre várias áreas, como regeneração de nervos ou de células dentro da odontologia. E isso foi testado no pós-Covid e foi tido um resultado bastante expressivo, né? Após 4 semanas, normalmente, 80% dos casos já começam a ter uma melhora de sintomas. E depois de 2 meses de tratamento, quase que 100% dos casos já retornam, né, o cheiro ao olfato, porque eles estão ligados ao muco que fica em algumas regiões, né, no pós-Covid, e não sai e começa a gerar até um odor mesmo, né, característico, né, algumas pessoas relatam até o cheiro
de aquela sensação de podre mesmo, né? É um cheiro muito ruim que se atende no pós-Covid, né? Nessas pessoas. Doutor, quando a gente fala aí de laser terapia, só para a gente entender, é aquela luz que é emitida dentro da boca? Como é que é? Essa luz é um feixe de luz, né? De um LED, né? Que tem uma onda, né? Vermelha, né? E que é aplicado em alguns pontos, né? Voltados até à acupuntura mesmo, né? Que é uma ciência da medicina. E em alguns pontos específicos a gente vai aplicando sequencialmente 2 a 3 vezes por semana, tá? E obtém-se, como eu disse, a energização da célula. A célula começa a trabalhar normalmente de novo e começa a regenerar toda aquela região que estava afetada e acometida com a sequela do Covid. Né? E é uma luz, aquele feixe que você vê às vezes num dispositivo, né, que as pessoas usam, né, rotineiramente, mas com uma frequência diferente. Lógico que é uma frequência médica, né, para ser aplicada sobre essas lesões. E essa luz, esse feixe de luz não dói nada, doutor? Porque quando a gente fala, né, vai mexer na boca, tem muita gente que tem medo de dentista, né? Como que é isso? Não tem dor, ele é indolor, tá? É um tratamento que pode ser feito para várias pessoas, não tem contraindicação, mesmo diabéticos, cardíacos, né? Na verdade, existem estudos sistêmicos na medicina que dizem até que melhoram, né? Com a aplicação sistêmica do laser também. Existe bastante estudo já respaldado cientificamente para isso, tá? Ao longo dos anos, e com o Covid, os estudos estão cada vez mais progredindo e mostrando a eficiência do laser também no pós-Covid. Doutor, então só para reforçar, a gente está falando das sequelas, né, olfato e paladar. E então são células que foram destruídas ou não? Elas foram danificadas, ou elas não existem mais, ou elas estão ali machucadas? Não, elas estão machucadas, na verdade. Elas não foram destruídas, elas não se aniquilaram, elas estão machucadas. Essa é a vertente que você consegue trabalhar, né? E é onde você consegue atingir, que o laser ele só vai trabalhar nessas células, ele não trabalha na célula boa, né? Ele vai na mitocôndria, que é aquela célula interna lá dentro da célula, e faz toda a regeneração celular pela formação de energia. E uma curiosidade, essas células estão em toda a boca ou algumas regiões que aí é onde o laser vai ser aplicado? Olha, essas células estão espalhadas em todas as áreas da boca, né? Tanto é que os trabalhos, né, nós chamamos de varredura, porque você tem que passar sobre todo o dorso da língua, sobre o céu da boca, sobre toda a mucosa bucal, né, quando é a questão do paladar. E nas narinas, quando é a questão de olfato, né? E a região de seios da face, né, que são os seios maxilares. Você aplica sobre essas regiões, né, e é um feixe de luz que vai entrando e vai atingindo todas essas células. E ele vai regenerar só aquelas que estão ruins. E essa regeneração de célula, a pessoa já vê algum resultado logo na primeira sessão ou não? Ainda preciso ter paciência, fazer várias sessões? Normalmente, depois da segunda para a terceira semana, começa a ter uma sensação, sabe aquela coisa assim que você vai fritar um bife e você não sente aquele cheiro ruim, você vai almoçar, você sente um cheirinho gostoso da comida que você já não sentia há algum tempo, que até a memória ela acaba esquecendo desses cheiros, é um treinamento, né? E existem testes que você vai fazendo dentro do consultório para ver de ácido, de amargo, de doce, né? Para ver o que está voltando aos poucos, né? Mas normalmente depois de 4 semanas a gente tem uma recuperação de 80% já do paladar e do olfato da pessoa. Né? Só os casos mais resistentes que chegam a 10 semanas, 12 semanas de tratamento. E essas sessões podem acontecer uma vez por semana ou, dependendo do caso, pode ser até 2, 3 vezes? O ideal são 3 vezes por semana, tá? Lógico que a gente tem que aí ver qual que é a condição social, de trabalho do paciente, né? Você não, às vezes não pode ter o deslocamento do paciente tantas vezes na semana, sair do trabalho, né? Ou tem algum compromisso já agendado. Mas o ideal seriam 3 vezes por semana, podendo ser no mínimo uma vez, né? Lógico que quanto menos você aplica, mais longo é o tratamento, né? Mais dificuldade você tem de regenerar a região.
E tem feito bastante sucesso, né? É a ciência e a tecnologia ajudando aí nesse tratamento que a Covid deixou, nessa sequela que é deixada pela Covid. E eu acho que a ciência é muito importante, né? Porque ela não se acomoda, né? Ela vai sempre atrás, né, dos tratamentos, né? E usar aquilo que existe para poder adequar, né, as características do que aparece de novo. E o Covid foi uma doença nova, né? E que no começo ninguém sabia para que lugar que nós iríamos chegar, né? E agora nós já temos estatística, temos trabalhos feitos e com bastante sucesso, né, em todas as equipes, né, aí de laser terapeutas, aqui em Campinas, São Paulo, né, nós temos bastante trabalho positivo sobre o Covid-19. O senhor até fez um breve comentário em uma das suas respostas. Só para reforçar, qualquer pessoa pode optar então por essa técnica? Qualquer pessoa pode optar por essa técnica, não há restrição. Nós falamos que é uma técnica que ela não invade as condições sistêmicas do paciente, prejudicando ele. Pelo contrário, ele sempre tem uma melhora, sempre tem um ganho no tratamento, que é um tratamento à base de luz, né? Então, é um tratamento que se faz há muito tempo, né, na odontologia, para modulação, para regeneração pós algumas intervenções, né? Na medicina também existe bastante pesquisa sobre isso, mas que ele veio agregar, né, justamente nas pesquisas com olfato e paladar, que era a maior queixa, né, pós-Covid, de quem ficou com alguma sequela respiratória, né, porque afeta a qualidade de vida, né. E doutor, quando a gente fala de laser terapia, qualquer dentista pode aplicar essa técnica ou não? O paciente tem que ver com qual profissional ele vai passar? Olha, pelo nosso Conselho de Odontologia, né, Conselho Federal, ele exige uma habilitação na laser terapia, né? Então, o ideal seria procurar profissionais laser terapeutas que têm essa habilitação dentro do consultório, né? E que estão capacitados, que estudaram para isso também, né? Que vão saber a dosagem, a frequência para cada caso, né? Você tem dentro do tratamento dosagens padronizadas, mas cada pessoa é um indivíduo diferente, então você tem que saber dosar, para isso tem que ter estudado e tem que estar habilitado para fazer isso no dia a dia do seu consultório. E a pessoa que quer optar por essa técnica, ela já tem que estar há um tempo sem sentir o cheiro ou sem sentir o paladar ou não? Se é recente, que ela teve aí a Covid-19, começou a não sentir, né, cheiro e gosto, ela já pode procurar logo no início a laser terapia ou não? É recomendado esperar, olha, vamos ver se daqui 1 mês ou 2 volta, depois a gente aplica essa técnica. O que vocês indicam, orientam? Olha, preventivamente, toda doença, né, seja ela inicial, é mais fácil de ser tratado, tá? Na Covid e nas sequelas de olfato e paladar também é a mesma coisa, né? Quanto antes você procurar, o resultado vem mais rápido também, né? Quando ela já está muito instalada, há muito tempo, os resultados demoram um pouco mais para ser atingidos também, né? Isso os trabalhos científicos embasam bastante nisso aí. E doutor, quando a pessoa volta ali a sentir o cheiro, a sentir, né, o gosto, né? Como é que ela chega aí no consultório? O que ela chega falando? Ela chega sorrindo, porque é a melhor expressão, né, do paciente quando chega para a gente, é ele chegar sorrindo, né? Porque a pessoa chega às vezes com medo, chega com aquela dúvida, né, se vai dar certo ou não vai dar certo, né? E depois de algumas semanas, quando ele começa a voltar sem aquelas sequelas, ele já chega sorrindo, ele já chega contando uma piada, ele já chega, né, com outra qualidade de vida, né? Se percebe, né? Imagina só, né, uma pessoa não sentir o cheiro da esposa, do filho, né, ou né, do namorado, da namorada, né, passa a incomodar, né? Toda hora você tem alguma coisa que você está em alerta, né? E de repente isso passa, né? E aí aquela sensação, né, do nosso cérebro começa a voltar, começa a trabalhar a favor, né? E você começa a ficar mais feliz, né? Acho que essa é a questão da felicidade do ser humano, né? Estar de bem, né, com a vida, né? E o cheiro, né? O gosto das coisas é uma questão básica do ser humano, né? Quando você perde, né? É difícil, né? Você conviver, às vezes, né? Numa festa,
né? Aquela história, você vai no churrasco, a pessoa fala, que cheirinho bom do churrasco, você não sente, né? Então você começa a ficar retraído, né? É o que eu ia perguntar, né? O senhor indica quais as orientações, a pessoa está ali então, sendo afetada por essas sequelas, né? Qual que é a orientação, qual que é o recado que o senhor deixa? Olha, eu deixo o recado que sempre que você puder procurar uma orientação, né, qualquer profissional vai estar em condições de encaminhar você para um profissional habilitado, né, pessoal que trabalha com a laser terapia. Alguns até podem desconhecer, né, dessa tecnologia, mas procure quanto mais cedo que vai ser melhor para você. Lógico que se a gente pensar que a última grande onda, né, de Covid-19 foi em janeiro desse ano, nós já estamos há 10 meses, né, de, de que isso aconteceu, né? Então, nós estamos agora trabalhando com aqueles casos que não passaram de jeito nenhum, né, que naturalmente não aconteceram. Então, quanto antes ele procurar, vai ser melhor para ele, né? E temos vários colegas trabalhando com laser terapia, né, de forma bastante eficaz e pode dar retorno para a qualidade de vida desse paciente. Então, procure sempre o mais cedo possível, seja qual for a sequela ou a doença que ele tiver, né? Essa é a mensagem que a gente pode deixar. E aproveitando a presença do senhor aqui, manter a saúde bucal sempre é muito importante, né? A saúde do corpo inteiro, né? Ela influencia. Nós temos aquela premissa, né, que a saúde começa pela boca, né? Então é importantíssimo você frequentar o cirurgião dentista, frequentar, né, pelo menos uma vez, duas por ano, para poder saber como está a sua saúde bucal. Isso diminui bastante, né, os problemas e passa a ser gostoso ir ao dentista, né? A gente não fica mais com aquele medo, né, que as pessoas têm, né? É muito bom fazer prevenção. Tá aí então o recado do André Zeferino, ele é dentista, parou todos os atendimentos só para falar com a gente aqui hoje dentro do quadro Saúde Agora. Doutora André, muito obrigada, viu, por tirar as nossas dúvidas e dar todas essas orientações. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e sempre estou à disposição quando precisarem. Pode ter certeza que a gente vai te chamar de novo, viu? E para você... E para você que quiser rever toda essa conversa com o doutor André sobre as sequelas aí causadas, deixadas pela Covid-19 e o tratamento de laser terapia muito fácil, esse quadro está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. É só entrar lá e pode rever quantas vezes quiser e também pegar o link e compartilhar. A gente se vê na próxima edição do Saúde Agora. Se cuida, tchau! Depois de uma quarta-feira com frio e tempo fechado, hoje o sol já aparece, ainda com a nebulosidade em alta. O frio, esse sim vai permanecer, viu? Para amanhã, sexta-feira, o sol ele aparece durante todo o dia, elevando a temperatura máxima. Mas a mínima, ela segue bem baixa para esta primavera, viu? Então, olha só a amplitude térmica que nós teremos nesta sexta-feira. Mínima de 11 graus, o que é frio, só que ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 23 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na sexta-feira, ao vivo, a partir das 11h30 da manhã. Te espero, hein? Tchau, tchau.